presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse no plenário da Câmara que a adoção do voto impresso pode trazer problemas como a quebra do sigilo do voto e o aumento da possibilidade de fraudes, mas salientou que se o Congresso decidir por essa alternativa, a medida será cumprida pela Justiça Eleitoral. Barroso participou de comissão geral que tratou do voto impresso, da disseminação de fake news e de mudanças no sistema eleitoral. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, declarou que essas eram questões relevantes e urgentes, sobre as quais o Congresso precisava fazer uma reflexão. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que aquela não era uma discussão política, mas um debate público para o aprimoramento das instituições. Ele afirmou que o processo eleitoral brasileiro é seguro, transparente e auditável, e lembrou que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996 não houve registros de fraudes. Muitas vezes os senhores terão ouvido que houve ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, como tem ataques à NASA, ao FBI, e ninguém está imune a ataques. Porém, ainda que consigam derrubar o sistema, o que nunca aconteceu, não há como comprometer o resultado das eleições, porque as urnas jamais estão integradas a esse sistema. Portanto, não há risco de hackeamento do resultado das urnas. Muitos parlamentares favoráveis ao voto impresso argumentaram que ele facilita a auditagem das urnas, trazendo mais confiabilidade ao sistema. O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, presidente da comissão especial que examina uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema, defendeu esse ponto de vista. Hoje, o eleitor brasileiro, com toda a boa-fé no sistema que foi desenvolvido, ele tem que ter fé no software. Ele tem que acreditar que o que ele digitou foi gravado e é o que vai depois ser totalizado no boletim de urna. Tem que haver esta confiança. Ele não pode olhar e conferir se foi registrado conforme a escolha dele. Durante sua exposição, o ministro Luiz Roberto Barroso detalhou o passo a passo da auditagem das urnas eletrônicas, desde o teste público que é feito com os equipamentos antes das eleições. Nós temos cerca de 10 itens de auditoria, todos abertos à fiscalização dos partidos. Esse é um ponto muito importante, porque há uma percepção de que as urnas não são auditáveis, elas são auditáveis muitas vezes. Parlamentares contrários à adoção do voto impresso, como a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destacaram que não é o papel que garante uma boa auditagem das urnas. Por que tornar vulnerável, com mudanças desnecessárias, um sistema reconhecido internacionalmente, que funciona tão bem e foi tão bem recepcionado pelo povo brasileiro? Por que expor o sigilo do voto, a segurança eleitoral? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral apontou como vantagem das urnas eletrônicas a eliminação da intervenção humana na votação e na apuração das eleições, que sempre foi a causa das fraudes. Ele relacionou alguns problemas na adoção do voto impresso, como o custo para mudar o sistema, estimado em R$2 bilhões, além de possíveis dificuldades no transporte e armazenamento do material em papel. Luiz Roberto Barroso afirmou, no entanto, que a decisão é política e que se o Congresso Nacional aprovar e o Supremo Tribunal Federal validar, o voto impresso será implantado. O presidente do TSE também se posicionou contrariamente à disseminação de notícias falsas, se mostrou preocupado com os ataques às instituições e classificou a comissão parlamentar mista que examinou o assunto como serviço de utilidade pública. A relatora da CPI, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que aperfeiçoar o combate às fake news é indispensável para enfrentar as próximas eleições. Não se pode falar em eleições livres, eleições com lisura, com um processo de fake news sendo comandante desse período de debate eleitoral. Isso permite a fraude eleitoral, a formação de consciência incorreta. A Comissão Geral também discutiu outra proposta de emenda à Constituição que trata de temas sobre reforma eleitoral. Relatora do grupo de trabalho que debate a mudança na legislação, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, opinou sobre a lei atual. Nós temos uma legislação eleitoral extremamente barulhenta, esparsa, desorganizada, desarticulada, que promove insegurança jurídica, promove judicialização. Nós temos as eleições mais judicializadas do mundo. Itens como a cláusula de barreira, o fim das coligações partidárias para eleições proporcionais e o grande número de candidatos às eleições foram colocados em discussão.
Também foi dada ênfase à participação feminina, como destacou a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora da proposta de emenda à Constituição. O objetivo desse momento nessa PEC é criar um estímulo para se garantir um equilíbrio e fazer justiça a todos esses anos que as mulheres foram tratadas de forma diferente. Porque hoje nós temos os mesmos direitos, nós de fato somos tratadas iguais aos homens, mas é importante corrigir uma distorção da sociedade. Durante a comissão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso sugeriu que sejam reservados 20% das vagas nos legislativos para as mulheres. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral convidou todos os deputados envolvidos nas discussões sobre voto impresso, fake news e reforma eleitoral para uma série de encontros no TSE. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.